Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de História. E hoje nós vamos analisar um pouco como é que foi as características sociais do Egito Antigo. Nós vimos nas últimas aulas a formação das primeiras cidades antigas e na última aula especificamente nós falamos sobre os mesopotâmicos, as civilizações mesopotâmicas. Hoje na aula nós vamos falar sobre o Egito Antigo, tá bom? Então vamos lá. O Egito Antigo. O Egito foi um reino que se desenvolveu no nordeste do continente africano, numa região naturalmente protegida de invasores pelo deserto do Saara e fertilizado pelo rio Nilo. Então a gente já tem algumas coisas importantes aqui nesse trecho para a gente destacar. Primeiro, que o Egito fica na África. Parece meio irônico, mas se vocês assistirem vários filmes sobre o Egito Antigo e tudo mais, vocês vão ver que os egípcios são retratados como pessoas brancas nesses filmes hollywoodianos, né? Só que os egípcios eram negros, tá bom? Vinham do continente africano, é um país do continente africano. Então, a tom de pele era negro das pessoas que habitavam nessa região. Por isso que esses filmes contam um pouquinho de mentira, tá bom? Outra questão importante, que no Egito Antigo nós temos a figura de um rio bastante importante, o rio Nilo. Como nós vimos nas primeiras civilizações, os rios eram importantes para fertilizar a terra, né? O ambiente para plantar, colher, mexer com a agricultura. E outra, que o deserto do Saara é uma proteção muito importante para o território egípcio, né? Então, meio que o deserto do Saara já dava uma certa segurança à população que ali residia, né? Todo ano, entre junho e setembro, as águas do rio Nilo aumentavam de volume e inundavam suas margens, depositando sobre elas o lodo que deixava o solo fértil para a prática da agricultura. É o que a gente chama de cheia do rio Nilo, né? A cheia do rio Nilo tornava a agricultura próxima ao rio bastante favorável, porque a água, né, deixava o solo bastante fertilizado e ali era um solo que era rico em minerais que propiciavam a agricultura, tá bom? As inundações, contudo, podiam ser violentas, arrasando aldeias e destruindo as áreas de cultivo. Então, se as pessoas montavam habitações nessas primeiras comunidades, né, se montavam seus abrigos próximos às margens do rio, pode ser que com o aumento, né, com a cheia, com a inundação desse rio, essas habitações fossem destruídas. Por isso que requer um pouco de, naquele período, né, tinha que ter um pouco de conhecimento científico, entre aspas, vamos dizer assim, para você saber exatamente onde é que você podia plantar, onde é que você podia colher, onde é que você podia construir o seu abrigo, né? E além disso, a pequena quantidade de chuvas que caiu na região exigia que seus habitantes levassem água até pontos muito distantes das margens para irrigar as plantações. Por isso que tinha que ter um pouco sobre o conhecimento daquele território, correto? Por isso então que os egípcios construíram grandes obras hidráulicas para controlar o rio, como barragens e canais de irrigação. No Egito, assim como na Mesopotâmia, desenvolveu uma civilização na qual a vida coletiva girava em torno do controle e do aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis, basicamente por causa do rio Nilo, vamos dizer assim, né? E por isso ela também pode ser considerada uma civilização, assim como os mesopotâmicos, uma civilização fluvial, que vivia em prol e por causa de algum rio. Se os mesopotâmicos eram o rio Tigre e Eufrates, os egípcios eram o rio Nilo, um rio bastante importante e que existe também até os dias atuais. Então aqui nós temos no mapa aí na tela de vocês, um mapa que representa o Egito antigo, né? Demarcado aí pela cor verde, né? Nós temos uma zona fértil cultivável, que era provocada pela essa linha azul que está aí representando o rio Nilo. Então pode ver como o rio Nilo, ele abastecia uma região e as áreas em torno desse rio eram um solo bastante fértil, onde as primeiras civilizações egípcias foram construídas. Tanto que vocês podem ver que as cidades egípcias aí estão assinaladas na cor preta. Gizé, Mênfis, Abidos, Vale dos Reis, Tebas, Camak, Assuã e aqui embaixo Abu Simbel. Então todas essas cidades do Egito Antigo residiam próximos ao rio Nilo, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá, a unificação dos reinos no Egito. Os assentamentos humanos estabelecidos às margens do rio Nilo eram chamados de nomos e chefiados por um nomarca. Então, voltando, os assentamentos, que é o que? As civilizações, os povos humanos estabelecidos às margens dos rios eram chamados de nomos. Então essas pequenas civilizações eram nomos. E quem chefiava o nomo era um nomarca. Com o tempo, os nomos unificaram-se em dois reinos. O reino do Alto Egito, ao sul, e do Baixo Egito, ao norte. Então os nomes são contrários. O que é alto fica no sul e o que é baixo fica no norte, tá bom? Alto Egito no sul, Baixo Egito no norte. Por volta de 3100 a.C., esses reinos foram unificados e ficaram sob a autoridade de um rei único e poderoso, o famoso faraó, que a gente conhece por causa dos filmes, dos desenhos e tudo mais. Então, antes da gente continuar, só voltando aqui no mapa, pode ver que sobre a divisão, então,
do Egito Antigo, nós temos o Alto Egito aqui no sul e o Baixo Egito lá no norte, né? Então nós temos essa divisão histórica e geográfica do Egito Antigo. Continuando então, sabemos pouco a respeito desses primeiros faraós, que é essa figura emblemática, né, a autoridade de um rei no Egito Antigo. Conhecemos, aliás, apenas alguns de seus nomes, como o rei Dinamer, a quem as lendas consideram o unificador dos reinos do Alto e do Baixo Egito, né? Segundo a tradição, ele foi o fundador da primeira das 33 dinastias que governaram o Egito por mais de 3.000 anos. E também o primeiro faraó, né? Depois da unificação, ou seja, o Alto Egito com o Baixo Egito, os faraós mantiveram o controle político do reino por aproximadamente 1 milênio, ou seja, 1000 anos. Após um período de enfraquecimento da autoridade real, a partir do ano de 1580 a.C., os faraós retomaram a estabilidade e adotaram uma política expansionista, que a partir do ano de 670 a.C., contudo, o reino foi sucessivamente dominado pelos assírios, persas, gregos e finalmente pelos romanos em 30 anos antes de Cristo. Então, assim como os mesopotâmicos e os egípcios, eles vão ser dominados por povos de outras regiões que a gente vai falar um pouquinho melhor ao longo desse ano letivo. Mas exatamente os persas e os gregos são os responsáveis pela conquista de várias dessas primeiras cidades que nós estamos falando, essas primeiras civilizações, né? Vamos dizer assim. Então, como é que era a vida no Antigo Egito, né? A gente vai conhecer agora alguns aspectos sociais, religiosos, econômicos e científicos do Antigo Egito, né? Começando pela religião. Bom, a religião desempenhava um papel importante na vida cotidiana dos habitantes, né, do Antigo Oriente. Para eles, a vontade dos deuses determinava desde os fatos cotidianos até os fenômenos naturais. Por isso, tanto os egípcios quanto os povos mesopotâmicos se esforçavam para agradar os deuses por meio de orações, oferendas ou sacrifícios, né? Então, a religiosidade nessas duas civilizações era grande. Então, as pessoas viviam em prol da religiosidade, né, da religião. A maioria dos povos antigos eram politeístas, tá bom? Politeístas, ou seja, adoravam várias divindades, ou seja, vários povos, tanto que é politeísta, né? Muitos deuses, né? Essas divindades estavam associadas a diversos aspectos da natureza e da existência humana, como as águas dos rios, os astros, a guerra, o parto, o lar e o amor. As divindades podiam ser representadas como uma mistura de formas humanas e animais, o antroposomorfismo, né? Ou apenas como formas humanas, antropomorfismo, ou de animais, zoomorfismo, né? Como exatamente nós temos nessa ilustração, né? Que representa alguns deuses do Egito Antigo. Podemos ver que na primeira figura aqui, na parte esquerda aqui da nossa tela, a figura tem o corpo de uma pessoa, de um homem, né? E a cabeça de um lobo, né? De um cão, assim, mais ou menos, que era uma das figuras emblemáticas no Egito Antigo. Então a religiosidade naquele período era baseada muito nessas crenças divinas, que existia um Deus para tudo, um Deus para o sol, um Deus para a lua, um Deus para a terra, um Deus para a comida, um Deus para a água, um Deus para a vida, um Deus para o amor, um Deus para tudo. Vai ser assim nos mesopotâmicos, vai ser no Egito Antigo, vai ser assim entre os gregos, vai ser assim entre os romanos, até surgir as primeiras religiosidades monoteístas. E uma delas a gente fala já já, que são os hebreus. Bom, os reis divinos, né? Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, o poder dos governantes, estava associado aos deuses e à religião. Na Mesopotâmia, os reis eram considerados representantes dos deuses na terra, intermediários entre as divindades e os seres humanos. Já no Egito, que é o tema da nossa aula de hoje, o faraó era considerado um deus encarnado, né? Ou seja, ele não era um representante dos deuses, mas sim o próprio Deus em um corpo humano. Como o fundamento do poder desses reis era a religião, dizemos que o poder então deles era teocrático. Então, quando a gente fala de uma teocracia, de um governo teocrático, é um governo que governa, né? Desculpa pela redundância, mas é um governo que tem o seu sistema administrativo voltado para a religião. Então, quando um país adota uma religião como uma religião oficial, que todas as decisões são tomadas em prol das diretrizes de uma religião, a gente fala que aquela sociedade ela é teocrática, né? Então, que a religião em si, ela fundamenta todo o poder daquele lugar. O medo e o respeito aos deuses se traduziam como obediência aos reis e sacerdotes. Por essa razão, quando, por exemplo, os súditos eram convocados a trabalhar para o palácio e para os templos, encaravam o trabalho como uma espécie de tributo aos deuses, uma obrigação da qual não se podia escapar.
E aqui, por exemplo, nós temos a figura do faraó, que é esse representante, não, aliás, não é esse representante, é essa figura de Deus, de um Deus, um corpo humano que governava o Egito antigo. Com certeza vocês já devem ter visto, né? Figura de faraó por aí em algum desenho da Disney, em algum filme, ou o próprio livro didático na época do fundamental de vocês. Seguindo então, o mundo dos mortos, que é uma coisa bastante impactante nessas duas civilizações. Os egípcios acreditavam que com um corpo purificado, o morto poderia renascer e trilhar o caminho da eternidade, interrompido pela morte física. Ou seja, nós temos uma crença entre os egípcios de uma vida pós-morte, né? Algumas coisas já tendem a aparecer um pouco com a religiosidade de outros povos. Para que o morto retomasse essa caminhada no mundo inferior, seu corpo deveria ser mumificado, né? Antigamente, qual era a prática que nós tínhamos entre as primeiras civilizações? Quando alguém morria, primeiro ou você abandonava o corpo dessa pessoa, lá na época, na pré-história mesmo, né? Morria alguém, você deixava aquele corpo para lá e seguia a caminhada. Ou você tacava fogo, né? Você cremava o corpo da pessoa nessa época porque era uma forma de purificação, né? Da pessoa alcançar a graça divina. Essa vai ser uma prática, por exemplo, entre os persas, né? Entre os persas e os gregos. Eles vão ter muita prática de queimar os corpos das pessoas que acabavam morrendo, né? Já entre os egípcios não, a ideia era da mumificação, né? No túmulo eram colocados objetos que poderiam ser úteis na nova vida, alimentos, utensílios domésticos, objetos pessoais, joias, armas e etc, né? O sepultamento também contava com pelo menos um trecho do Livro dos Mortos, uma espécie de manual com fórmulas mágicas, hinos e orações que poderiam ajudar o morto na passagem entre os mundos. O livro também orientava o morto a se apresentar diante do tribunal de Osíris, né? O chamado Deus da Morte, né? Deus dos mortos na religiosidade do Egito Antigo. O momento em que seria julgado por tudo o que tivesse feito durante a vida, né? E essa é a representação de Osíris, né? No Egito Antigo, né? O Deus dos mortos. Bom, o processo de mumificação em si, como vocês veem na tela agora de vocês, era uma prática comum no Egito Antigo, basicamente por causa da religiosidade, na crença dessa vida pós-morte, né? Então, como é que era o processo? Primeiramente, aqui no canto esquerdo, né? Depois lavado com vinho e água, o corpo dos mortos tinha as vísceras removidas, né? Os órgãos eram lavados, enfaixados e colocados em vasos com tampas que representavam o Deus protetor de cada órgão, né? O que são vísceras? São os órgãos internos das pessoas. Então, quando morria, retirava todos os órgãos da pessoa e colocavam em vasos, né? O corpo por fora físico ele continuava intacto, né? O sal de natrão era usado para remover todo o líquido do corpo, para melhor preservá-lo. Após várias semanas, o corpo já desidratado era preenchido e coberto com resinas aromáticas e óleos. Sobre o local do coração, considerado o centro da vida, colocava-se um amuleto, né? Então, o corpo, pode ver que o processo de mumificação não era algo rápido, né? Não era questão de horas, não, era questão de dias, né? E por último, o ritual de enfaixar o corpo durava 15 dias. Um sacerdote, utilizando a máscara de Anubis, né, que é um outro deus egípcio, né, entoava cânticos mágicos. E assim a pessoa era enfaixada em ninhos. E onde é que ela era... Onde é que era... Os corpos eram depositados? Onde é que era o túmulo dessas pessoas que morriam? Se a pessoa era um faraó ou um parente do faraó, seriam nas pirâmides que a gente vai falar agora, né? As construções para os mortos e os templos, né? A preocupação com a vida após a morte levou os egípcios a construírem monumentos funerários para abrigar e proteger o corpo do morto e os objetos que eram enterrados com ele. Até mesmo a população mais pobre construía túmulos com esse objetivo. As grandes construções, como as pirâmides para o túmulo dos faraós, porém, por seu elevado custo, só se destinavam às camadas mais privilegiadas. Como eu disse a vocês, as figuras dos faraós, dos seus familiares e talvez ali dos sacerdotes, né? A construção das pirâmides, ou seja, então as pirâmides foram construídas entre os egípcios no sentido de serem um grande túmulo, um grande mausoléu, né, onde depositava o corpo dos faraós, né? Então a construção dessas pirâmides teve início no Antigo Império, aproximadamente em 2650 a.C. Feitas geralmente de pedra, essas deslumbrantes obras de engenharia até hoje impressionam em parte pela complexidade dos conhecimentos necessários à sua execução, né? Ainda não sabemos ao certo qual foi o método utilizado para obter tamanha precisão. Até hoje é uma incógnita para nós sabermos como os egípcios construíram as pirâmides. A gente vai ter algumas ideias importantes, mas a gente não sabe exatamente como foi esse processo. Os templos no Egito e na Mesopotâmia abrigavam cerimônias religiosas, com imagens de deuses e oferendas.
mas também serviam de local de trabalho para artesãos. E aqui nós temos uma fotografia, que assim, não é desse ano 2020, mas é uma fotografia recente de como estão as pirâmides do Egito hoje em dia. Estão de pé até hoje em dia, mas estão assim, bastante deteriorados por causa dos ventos, né, erosão eólica, né, e tudo mais, e passagem, né? São vários e milhares de anos que essas pirâmides foram construídas, né? E aqui nós temos mais ou menos uma representação de como é que era o processo de construção dessas pirâmides. A gente não tem certeza se era esse o processo certinho, mas é mais ou menos o que os cientistas, historiadores e antropólogos, arqueólogos também, né, costumam dizer que é o processo de construção dessas pirâmides, né? Então, na figura número 1 ali no alto, nós temos eles numa pedreira, né, assim, utilizando o sistema de irrigação para você cortar um pedaço de pedra, né? E aqui nas figuras 2 e 3, essas é uma representação dessas pedras sendo quebradas, né? Em blocos, geralmente uniformes, né? Do mesmo tamanho, e sendo transportadas aqui na figura 4, né? E como é que era o transporte dessas pedras, né? Colocava em cima de pequenos trenós e tudo mais, e era puxado pelas pessoas, né? Pelas cordinhas. E lá na figura 5, vocês podem ver que essas pedras eram empurradas por rampas que eram muito extensas, né? Para você, cada vez mais, que era mais alta a pirâmide, mais extenso tinha que ser a rampa para você conseguir puxar uma pedra de forma que ela consiga subir, né? Porque senão vai ficar muito pesada. É claro, galera, que essa é mais ou menos uma ideia, uma imaginação. Não se tem certeza hoje se assim foi o processo de construção das pirâmides do Egito Antigo, né? A sociedade, como é que era a sociedade no Egito Antigo, né? No Egito, o lugar mais alto da sociedade era ocupado pelo faraó e pela sua família, como a gente já bem disse. Abaixo deles, nós vamos ter as figuras dos sacerdotes e funcionários do Estado. Abaixo desses funcionários, né? Aliás, um dos funcionários mais importantes era o vizir, que era o responsável por criar impostos e controlar a arrecadação. Mais ou menos um ministro da economia, né? Do faraó, né? Recrutar pessoas para o trabalho nas construções, fiscalizar as obras públicas e presidir o Tribunal da Justiça, né? O vizir contava com o auxílio dos escribas, né? A quem cabia cobrar impostos, escrever leis, fiscalizar as contas do reino e realizar o censo da população. Quando o Egito começou a se envolver em grandes disputas territoriais, por volta de 2100 a.C., os chefes militares passaram a ser mais respeitados e reconhecidos na sociedade. O crescimento do comércio com os povos vizinhos também promoveu o enriquecimento dos comerciantes, que formavam uma camada social poderosa. Na base da sociedade lá embaixo, então, estavam os camponeses, né? Como em qualquer sociedade, como estou falando para vocês desde o início do nosso ano letivo, né? Também chamados de felas, a camada social mais numerosa do Egito, e os escravos, que eram menos numerosos, mas existiam também naquele sentido. Então aqui, também em formato de pirâmide, nós temos a distribuição social no Egito Antigo, na pirâmide social. Lá em cima o faraó, embaixo deles os nobres e sacerdotes, abaixo deles os soldados, abaixo deles os escribas, abaixo deles os comerciantes, abaixo deles os artesãos, abaixo deles os camponeses e por último os escravos, né? Por mais que os escravos estejam na base da pirâmide, ou seja, representando uma maior parte da população, no caso do Egito Antigo, neste início, eles eram um pouco numerosos. Eles vão ser numerosos um pouco depois, né? Lembra mais ou menos aí quem é católico, evangélico, da história dos hebreus, Moisés guiando o povo da libertação do Egito? Então, porque o povo hebreu era um povo escravo no Egito Antigo. Então a libertação vai estar com a junção dessas duas civilizações, o Egito Antigo e os hebreus. Os hebreus que a gente fala numa próxima aula. Tá bom? Então como é que era a agricultura, já chegando no final da nossa aula, como é que era a agricultura e o comércio no Egito Antigo? A agricultura era a base da economia em todas as sociedades dessas primeiras civilizações, porque tinham que ser ligadas à fertilização que os rios provocavam. E no caso do Egito Antigo, o rio Nilo era um rio importante, né? Porque ele vai permitir, em pleno deserto, o cultivo de centeio, linho, algodão, vinhas, frutas e hortaliças, sendo que as colheitas mais importantes eram as de trigo e a de cevada. No Egito, o faraó também era o principal responsável pelas expedições comerciais. Então ele não era só um líder político, né? Ele era um líder comercial e econômico, né? Escoltados por muitos soldados, as expedições que viajavam por terra, né, traziam as mercadorias em lombo de burros. Para o comércio marítimo e fluvial, os egípcios construíam barcos eficientes, né? Como a madeira era escassa e cara, eles eram construídos principalmente de papiro ou de junco, né?
Havia os navios mercantes, os de navegação de longa distância e os cargueiros. E aqui nós temos a representação de uma dessas embarcações para as navegações marítimas no Egito Antigo. Bom, galera, muito obrigado pela atenção na aula de hoje. A aula de hoje ele é um complemento, né? Não é um complemento, é uma das partes dessas civilizações antigas. São 5 as principais, né? A gente já falou dos mesopotâmicos, estamos falando dos egípcios, ainda tem os hebreus, os fenícios e os persas. Só que os hebreus, os fenícios e os persas, a gente tem pouca coisa para falar deles, a gente geralmente junta eles em uma aula que a gente vai ter na próxima semana. Mas para vocês saberem, as 5 primeiras civilizações que a gente destaca na história são essas. Para aí vir a primeira civilização clássica, que é os gregos, que a gente vê futuramente. Então, muito obrigado pela atenção na aula de hoje. Peço que se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, que estarei lá disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Feito isso, um forte abraço, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.